acenda o fogo em mim, mora em mim. De todos os amores eu escolho a ti, acenda fogo em mim, mora em mim. De todos os lugares eu escolho a ti, onde o fogo não se apaga, o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar. Amém, queridos? Onde o fogo não apaga, o amor não falha e a paz reina. Amém? Na presença dele. É o melhor lugar, onde eu quero estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz, acenda. Oh Deus, nós clamamos esta tarde que o Senhor possa acender, Senhor, fortemente o teu fogo em nossos corações. Visita nossas vidas hoje, Senhor. Cada irmão, cada família seja cercada pelo fogo da glória de Deus, a tua presença maravilhosa. Senhor que tem nos guardado, Senhor que tem nos livrado, Senhor que tem nos sustentado, Pai. Oh, eis-nos aqui para te adorar. Onde o fogo não apaga, o amor não falha, a paz reina. Onde a paz reina, é o melhor lugar. Onde o fogo não apaga, o amor não falha. Onde a paz reina, é o teu lugar, melhor lugar, onde eu queira estar. Não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Teu amor me satisfaz. Obrigado, Jesus. Ajuda-nos a olhar cada dia mais para ti, Senhor. Oh Deus, sejamos plenamente supridos, satisfeitos em ti, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Aleluia. Que bênção. Deus abençoe, que estejam todos bem. Na bênção, na unção, na graça, na paz. Fortalecidos, encorajados na fé. Nesse domingo abençoado, né? Estamos aí, na última semana do mês já de agosto, né? Jesus Cristo, glória a Deus. Tempo voando, né, queridos? Quero compartilhar com vocês um trecho da minha meditação, do devocional dessa semana, que está em Mateus capítulo 15. Lendo aqui Mateus capítulo 15, eu me deparei com duas situações, com dois tipos de pessoas, e que nós precisamos refletir para não permitir que um seja o nosso comportamento e buscar o outro. Que nós vemos aqui duas pessoas, dois tipos de pessoas que tiveram um comportamento diante de Jesus, um negativo e outro positivo. Mateus capítulo 15, nós estamos vendo aqui que Jesus ele foi abordado pelos fariseus, pelos escribas, sendo questionado no verso 2,
Porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Né? Para nós aqui, esse tipo de situação é impensável, né? Que isso pudesse ser motivo de uma disputa teológica. Ah, por que vocês estão desentendendo teologicamente? Ah, não, porque vocês não lavam as mãos antes de comer. Claro, o certo é lavar as mãos, pensa no dia de hoje, né? Nós temos esse hábito, vamos comer ou lavar as mãos, certo? É um método de higiene, né? Mas naqueles dias, isso tinha se tornado uma tradição religiosa, né? Uma forma de comportamento que não era só uma questão de higiene, mas era um comportamento que revelava uma certa espiritualidade para quem praticava. E chegou gente para Jesus questionando, porque os discípulos de Jesus não tinham esse zelo, esse cuidado, né, essa preocupação. O foco deles era outro. Né? E por causa disso, os fariseus, os escribas, fizeram a pergunta: por que eles fazem isso? Né? Talvez eles não fossem tão, né, rigorosos com a higiene mesmo, né? Pessoas brutas, tal, pessoas do dia a dia, tal. Mas para os fariseus aquilo representava um erro gravíssimo, uma coisa inadmissível, né? E depois, quando você vê, continua aqui em Mateus capítulo 15, Jesus diz assim no verso 10: e tendo convocada a multidão, lhes disse: ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Não é o que sai da boca que contamina, não é o que entra pela boca que contamina, mas aquilo que sai da boca. O que Jesus estava querendo dizer aqui? É que antes deles ficarem preocupados com a questão da higiene, né, e que levava as mãos, levava o alimento à boca, né, tinha uma coisa muito mais grave que eles deveriam se preocupar, que era aquilo que saía da boca. Por causa das bobagens, dos erros, das transgressões que eles proferiam, né, da indução ao erro em coisas religiosas como essa. Na verdade, pra você ter uma ideia, eles tinham lá uma tradição que eles conheciam desde o Velho Testamento, que honrar pai e mãe era um dos mandamentos, né? Honrar pai e mãe. Um dos 10 mandamentos, como nós chamamos hoje em dia, né? Mas eles tinham descoberto ou criado uma forma de que se o pai ou a mãe solicitasse a um deles algo que fosse para servir os pais, eles poderiam falar: não, isso que você está me pedindo para mim te servir, eu vou oferecer ao Senhor, eu consagro ao Senhor, meramente com a palavra, assim, com uma forma de se desincumbir de uma responsabilidade. Vamos supor que o pai ou a mãe pedisse alguma coisa, de acordo com o mandamento, eles tinham que honrar o pai e a mãe, que era assim, servir, fazer o que eles estavam tendo necessidade. Mas eles criaram lá uma forma que eles diziam: não, o que você está me pedindo é oferecido ao Senhor. Ao invés dele lá ajudar o pai ou a mãe, né, ele falou: não, isso é para servir ao Senhor. E não ia fazer, porque ele dizia que estava dedicando ao Senhor a sua vida, aquilo que poderia servir o pai ou a mãe. Ou seja, era uma mera desculpa, certo? Uma forma de ignorar, de torcer a palavra nos seus próprios interesses. Isso sem contar as coisas vãs que eles proferiam, né? Então era mais importante o que Jesus estava falando, mais importante do que vocês estavam preocupando com lavar as mãos, vocês tinham que estar preocupados com o que vocês estão falando, né? Com as palavras que estão saindo da sua boca. E quando Jesus falou isso, lá no verso 12, os discípulos de Jesus falaram para ele:
no verso 12, a segunda parte. Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Então, quando Jesus diz que mais importante do que o que entra pela boca é o que sai da boca, né? No sentido de falar impropriedades, falar coisas erradas, coisas maldosas, coisas más, né? Induzir ao erro, enganar pessoas, certo? Isso era muito pior. E quando Jesus fez essa comparação, os fariseus, eles ficaram o quê? Escandalizados, a Bíblia diz, né? Que eles se escandalizaram. Escandalizaram quer dizer que eles se ofenderam com o que o Jesus diz, né? Olha só como é que pode, queridos. E é isso a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção hoje, para nós não ficarmos escandalizados com as coisas que Jesus diz para nós. Ou, se ele não diz, com as coisas que acontecem conosco, vamos dizer assim, porque nossas vidas estão nas mãos de Deus, não é verdade? E nós, de uma forma direta, não vamos escandalizar com Deus, mas às vezes algumas coisas que acontecem conosco podem nos afetar e dá na mesma. A gente vai se escandalizar com Deus ou ficar ofendidos em relação a Deus, como se Deus tivesse me ofendido, feito algum mal, né? Então, quando os fariseus ouviram as palavras de Jesus, é como se eles tivessem encontrado um obstáculo para aceitar os ensinos de Jesus. Eles tinham um argumento agora. Nós não aceitamos por causa dessa coisa que o senhor falou aí, ó. Que isso que o senhor falou é uma ofensa, é um escândalo. Aparentemente, Jesus, com essas palavras, estava o quê? Desfazendo da palavra de Deus. Mas ao contrário, na verdade, ele estava mostrando o que era o verdadeiro sentido daquele ensinamento. Não é? Mais importante do que o que entra pela boca é o que sai da boca. Em outra parte, Jesus diz porque o que sai da boca sai do coração. Não é verdade? Então, quando alguém fala maldade, fala impureza, fala alguma coisa, algum erro, engano, está saindo do coração. E eles tinham que estar mais preocupados com isso, né? Do que sai do coração do que aquilo que entra pela boca, que era a questão da higiene. Então, quando isso foi posto, os fariseus se escandalizaram, eles se ofenderam, e essa ofensa se tornou um argumento para eles dizerem por que não estavam aceitando a palavra de Jesus. Está compreendendo? Agora você vai entender melhor ainda, porque nesse mesmo capítulo, lá na frente, Jesus encontra com uma mulher, né, cananeia. Cananeia era uma mulher estrangeira. E você sabe que os judeus tinham uma rixa com os estrangeiros, né? Porque eles se consideravam o povo santo, o povo exclusivo, o povo de Deus, e os demais povos eram inferiores. E aí o que acontece? Uma mulher, aqui no capítulo 15 ainda, verso 22, eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Quer dizer, a mulher está pedindo alguma coisa e Jesus está ignorando, não está falando nada, não está dando resposta. Aparentemente não está se importando. E o verso 23 continua: E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. 24. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, primeiro Jesus não respondeu. Depois os discípulos insistiram para mandar ela embora e Jesus sai com essa resposta para a mulher: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela era da casa de Israel? Não, Canaã era fora de Israel. Então, como Jesus estivesse falando para ela: olha, o meu foco é outro, o meu objetivo, as pessoas que eu vim atender, né, são as ovelhas
da casa de Israel, você não é israelita. Mas ela respondeu a Jesus assim no verso 25. Ela, porém, veio e o adorou. Olha só, ela foi ignorada, desprezada, ouviu uma palavra de alguém tirando ela, né? Deixando ela para lá, que você não merece, como se ela não merecesse, e ela não ficou com raiva, ela não se ofendeu, né? Ela não se irou, ela não brigou com Jesus. A palavra diz aqui no verso 24, apesar desse tratamento, verso 25, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre. Então o espírito dela, olha só a diferença do espírito lá dos fariseus e dos escribas, que vieram reclamando de Jesus que os discípulos não lavavam as mãos antes das refeições, né? Eles se ofenderam quando Jesus disse que mais importante é o que sai pela boca do que o que entra pela boca. Eles se ofenderam, eles se escandalizaram. Essa mulher aqui também foi ignorada, depois ela recebeu uma palavra dura, mas o espírito dela é interessante. Ela adora Jesus. Ela vem conversar com Jesus, ela insiste em conversar com Jesus, mas ela não está revoltada, ela não está reclamando de nada, ela não está ofendida, ela não está brigando. Ela fala que ela veio e adorou a Jesus, pediu socorro adorando a Jesus. E Jesus, ainda inflexível, no verso 26, diz ainda algo mais pesado ainda. Ele respondendo diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha só, queridos. O que aconteceu com Jesus hoje? Não estava de bom humor, hein? Jesus hoje estava estava de veneta, como o pessoal fala, né? Ele não estava num bom dia. Será? Né? Às vezes, olhando assim naturalmente, conhecendo o comportamento, analisando o comportamento das pessoas, nós faríamos uma análise como essa a respeito de Jesus. Só que Jesus, queridos, tinha uma intenção por trás. Não é? Ele sabe o que faz. Ele conhece o coração da gente. Ele conhece o meu, o seu coração. Não é verdade? E às vezes nós podemos nos comportar como os fariseus que se ofendem, ou podemos nos comportar como a cananeia, que mesmo em meio a uma aflição, uma dor tão grande que ela estava passando, e ainda escuta alguém com palavras aparentemente desprezíveis, né? Ignorando-a, não dando importância a ela, a situação que ela estava vivendo, mas ela não se revolta, ela não grita, ela não ofende, ela não ataca, ela adora o Senhor, né? Pedindo socorro. E Jesus diz para ela algo mais pesado ainda: não é certo, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Os filhos é quem? Os judeus, né? A casa de Israel, que ele tinha se referido antes. Os cachorrinhos são aqueles que né, não fazem parte da família, não é verdade? Lançá-lo aos cachorrinhos. E aí ela se ofendeu? Agora agora o senhor passou dos limites. Agora o senhor não pode fazer isso. Eu vou me ofender. Eu vou te atacar. Foi isso que ela fez? Não, queridos. Deus deu a ela uma graça. Ela teve uma graça tão grande que ela falou o seguinte: e contudo replicou: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha só. Lembra que quando eu falei dos fariseus, que eles acabaram encontrando um obstáculo, um argumento para aceitar, um argumento contrário para aceitar os ensinos de Jesus? Quando Jesus falou, não, que vocês estão preocupados com lavar as mãos, mas importante não é lavar a mão para comer, é o que sai da boca. Os fariseus, eles se escandalizaram, ficaram ofendidos, e aquilo foi o suficiente para eles se afastarem, ir embora, rejeitando Jesus. Eles encontraram um argumento para justificar
que aquele homem não merecia a atenção deles. Ficaram ofendidos, ficaram escandalizados. Essa mulher aqui, a cananeia, também teve, aspas, motivo para se escandalizar, motivo para ficar ofendida. Mas você só encontra ela adorando, você só encontra ela contra-argumentando com humildade a Jesus, né? E quando ela diz isso, que os cachorrinhos também comem da mesa do seu Senhor, qual foi a resposta de Jesus? Aí você vê o que Jesus estava planejando, né? No verso 28, Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé. Glória a Deus, aleluia. Não é? Grande é a tua fé. Querido, é essa palavra que eu quero dizer para você. Na jornada que nós estamos vivendo nessa vida, né? Nós temos tantos momentos, né? Tantos momentos maravilhosos, bênção de vitória, e tem momentos também difíceis, duros, tristes e de chorar, não é verdade? A gente sabe disso. Mas nós temos que nos lembrar de jamais aceitar o coração dos fariseus, mas sempre meditar no coração dessa cananeia, mulher estrangeira, que diante das circunstâncias, diante da adversidade, da má resposta, ela não deixou o seu coração se ofender, não deixou o seu coração se amargurar, mas Deus deu a ela uma humildade. O Espírito Santo faz isso no coração da gente, dá a nós essa graça de darmos a resposta certa. A nossa carne quer se levantar, a nossa carne quer agredir, a nossa carne quer exigir respeito, a nossa carne quer, né, evitar essa ofensa, que a nossa carne quer se defender de qualquer coisa que venha nos ofender, né, de nos humilhar publicamente, né? Mas o Espírito Santo, ele alimenta a natureza de Cristo no nosso interior, para que nós possamos ter a atitude desta mulher. E no final de todo o percurso acidentado que ela vinha percorrendo, o que nós percebemos? Nós percebemos que ela recebeu uma palavra vitoriosa de Jesus, quando Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. Ela superou a rejeição, ela superou o fato de ser ignorada, de não ser atendida, não ser ouvida, né? Não receber uma palavra respeitosa, né? Estava me lembrando naquela hora, às vezes nós queremos a reputação nós ficamos querendo, né, cuidar da nossa reputação, né? Mas Jesus usou uma palavra baixa ali: não, vocês não são filhos, vocês são os cachorrinhos. Na verdade, os cachorros naquele tempo, querido, eram considerados animais impuros. Era algo inferior mesmo. Não tinha esse conceito que nós temos hoje pelos animais, assim, de estimação, que no nosso dia o cachorro está valendo mais que as pessoas. Mas naquele tempo não, o cachorrinho era coisa imunda, coisa, né? Não tinha esse conceito de estimação como a gente tem hoje. Então era algo inferior mesmo, algo sujo. E Jesus falou que não era hora de cuidar dos cachorrinhos, mas a mulher teve uma resposta tão graciosa, tão do Espírito de Deus, tão de Deus mesmo. Falou: sim, Senhor, mas os cachorrinhos... Quer dizer, ela aceitou, ela não rejeitou o que Jesus disse. A única coisa que ela diz: os cachorrinhos, mesmo não sendo dignos, eles comem as migalhas que caem da mesa. Como se ela estivesse dizendo: Senhor, basta, né? Não foi o centurião que disse lá: não precisa entrar na minha casa, Senhor, eu não sou digno, apenas envia uma palavra e meu servo será curado. Não é? É a mesma coisa, queridos, mesmo com um coração maravilhoso, um coração, né? Isso só a graça de Deus, porque nós estamos em uma encruzilhada. De que maneira que nós vamos nos comportar ofendidos, revoltados, ultrajados? Como é que pode uma coisa dessa? Não me respeita, né? Os fariseus foram assim: que cara é esse? Que loucura é essa que ele está falando? E eles ficaram ofendidos, e aquilo se tornou um argumento, uma desculpa, um motivo para eles justificarem o porquê não aceitaram a Jesus. Essa mulher teve argumentos talvez até mais
fortes ainda. E mesmo assim ela quebrantada, humilde, adorando ao Senhor, foi vencendo cada pedacinho, cada etapa. E ela ouviu de Jesus: mulher, grande é a tua fé. Né? Mulher, grande é a tua fé. E mais, faça-se contigo o que queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Amém, queridos? Que o Espírito Santo possa ministrar os nossos corações. Eu senti muito quebrantado essa semana lendo esse texto, vendo que essas duas situações de ofensa estavam no mesmo capítulo. O Espírito Santo me fez assim ficar até emocionado naquele momento, ver como é que um rejeita e como é que o outro aceita, né? Qual que é o caminho de rejeitar as coisas de Deus e qual é o caminho de aceitar as coisas de Deus, né? Então que Deus nos dê graça e que nós possamos, né, ser como essa mulher, grande mulher de fé, um exemplo para todos que estão buscando a Jesus de uma forma espiritual mesmo, né? E principalmente, queridos, porque essa trajetória, o percurso dessa mulher serve como um exemplo para nós que muitas vezes passamos o tempo passa e o tempo às vezes vai desanimando a gente, tirando de nós aquele ímpeto, né? Ou vai fazendo a gente ficar irritado, nervoso, ofendido, como se nós estivéssemos sendo tratados injustamente, né? Às vezes a gente pode deixar entrar no nosso coração um sentimento de injustiça. Ela podia estar, aquela mulher poderia estar falando isso: esse homem, dizem que ele é tão bom, tão amoroso, eu não estou entendendo essa linguagem dele, a forma como ele está me tratando. Ela não se revoltou, ela não exigiu nada, né? Ela adorou o Senhor, um coração quebrantado, humilde, né? E nós temos que cultivar isso para não deixar que as coisas que nós passamos façam que o nosso coração fique irritado, que o nosso coração fique desanimado, né? Com senso de injustiça, porque não estamos recebendo, porque as coisas não estão acontecendo, né? E que nós possamos aprender com a humildade, a lição de humildade, a lição de perseverança dessa mulher. Amém? Em nome de Jesus. Pai querido, quebranta nossos corações nesse domingo, Senhor. Quebranta todos os dias, ó Pai, que nós não percamos o que o Senhor tem para nós, a porção da palavra, que nós não percamos, Senhor Deus, a Tua bênção, a Tua graça, que não percamos, que nós não, como os fariseus, nos comportemos como quem está sendo injustiçado, como quem está sendo ofendido. Ô Senhor, dá-nos o coração daquela mulher, esse mesmo espírito, Senhor, de Te adorar mesmo diante das coisas mais difíceis que às vezes temos que passar, e continuemos e perseveremos, ó Pai, até o momento que o Senhor vai falar para cada um de nós, Teus filhos: grande é a Tua fé, meu filho, grande é a Tua fé, minha filha, né? Que se faça segundo a sua fé, que se faça como você quer, em nome de Jesus, que se faça como você quer. Você está nesse caminho, você está nessa jornada, você está nessa perseverança, você está avançando, mesmo que as respostas que você está tendo às vezes é indiferença, a resposta que você está tendo é ofensa, desprezo. Persevera, querido, adorando ao Senhor, crendo que Ele vai te ouvir, que Ele vai liberar para você aquilo que você precisa, mesmo que nós precisamos passar por alguns percalços. Amém? Em nome de Jesus. Pai, abençoa-nos. Em nome de Jesus. Cobre, Senhor, que como igreja nós possamos cultivar esse coração maravilhoso, coração quebrantado, humilde, perseverante mesmo diante das adversidades, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Oh Deus, em nome de Jesus, não me satisfaz, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais. Acenda o fogo em mim, mora em mim. Os amores eu escolho a Ti. Acenda o fogo em mim,
Mora na sua vida, mora na sua família, mora na vida dos seus filhos, dos seus pais, irmãos, tios, sobrinhos, primos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Uma semana maravilhosa, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o amor de Deus esteja preenchendo o seu coração essa semana. Amém? Em nome de Jesus, um beijo a todos, fiquem na paz.